Olha, uma boa maneira de evoluir a sua arte é observando a galera que é fera na indústria, aprendendo com eles. Nesse vídeo, a gente vai analisar detalhadamente o trabalho de Cory Lofts e tentar entender o que faz desse artista uma inspiração para muita gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao canal Criando Personagens. Eu sou Tom Bernardes e hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos analisar o trabalho de Cory Lofts e buscar entender mais quais são os detalhes, as decisões que ele toma para deixar sua arte tão marcante como é. E ao final do vídeo, uma dica de livro, um livro especial criado pelo Sr. Lofts, que é, além de uma ideia genial, uma fonte de inspiração preciosa. Mas chega de papo e vamos falar um pouco sobre Cory Lofts. Para aqueles que não conhecem, Cory Lofts é um production designer, visual development e, claro, designer de personagem. É um artista incrível. Ele trabalhou na Disney por mais de 8 anos, trabalhando em diversos projetos como Frozen, Detona Ralph e Zootopia, só para citar alguns. Agora ele está trabalhando na Netflix. E assim, quem não gostaria de ter um currículo desses? Eu acho que parte da evolução de um artista também se dá pela observação dos grandes mestres, de artistas que estão na indústria e estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acredito que, quando você entende as regras de design, não só o seu trabalho fica melhor, como você pode identificar essas regras de design no trabalho de outros artistas. E é isso que a gente vai focar aqui. A gente vai analisar o trabalho do Cory Lofts, destacando as regras de design que a gente conhece, as regras que eu venho passando aqui no canal. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas essas regras de design. São vídeos novos todos os dias. É um conteúdo de qualidade que eu me esforço para entregar para vocês e o seu like, a sua inscrição é a maneira que eu tenho para entender que vocês estão curtindo esse conteúdo. Então, agora que você já está inscrito, já deu seu like, vamos mergulhar a fundo no trabalho genial desse mestre chamado Cory Lofts. Vamos dar uma olhada aqui, galera, nas linhas do Cory Lofts. Esse cara é genial até mesmo no uso das linhas. A primeira coisa que a gente consegue observar é que as linhas dele variam bastante. E isso é muito importante, variação é muito importante no desenho. Até mesmo nas linhas. Ou seja, o que eu quero dizer com a variação? Quando ele vai fazer linhas na parte de pelos, ele coloca um padrão aqui, né? Ele vai colocar mais ou menos esse padrão para insinuar os pelos. E ao mesmo tempo, quando ele vai fazer a pele ou outras partes do corpo, ele tem uma linha diferenciada, mais precisa, digamos assim. E ao mesmo tempo, em materiais mais robustos, ele vai usar uma linha mais grossa. Olha a diferença aqui da linha que ele coloca nessa roupa da personagem com a linha da faca, né, que ela está usando. Por ser um objeto mais pontudo, mais pontiagudo, ele aplica uma linha bem mais fina comparada com a linha dessa fábrica aqui, do tecido, né? Outra comparação que a gente pode fazer é essa linha aqui com essas linhas desse detalhe da veste, né? Então a variedade na espessura da linha é muito importante. E como que eu posso variar essa linha? Eu já falei disso em um outro vídeo aqui do canal. Tem um vídeo que fala especificamente sobre linha. Mas vamos dar uma olhada aqui. Além do material, a gente tem aqui um tecido grosso, né, que parece ser couro, e a faca, que é bem mais fina. A gente tem também a luz. Repara no bracelete dela aqui. Ó. A luz está vindo de cima, né? Essa é a parte mais clara. Repara como a linha dele é mais grossa na parte inferior do bracelete e conforme ele vai subindo, ele afina essa linha. Dá uma olhada aqui. Olha só como a linha é bem mais grossa aqui e ela vai afinando na parte superior. Ao mesmo tempo, ele vai valorizar algumas formas, né? O braço dela, por ser um braço mais robusto, ele também vai deixar uma linha mais grossa.
E já as mãos, por serem um pouquinho mais delicadas, terem mais detalhes, ele vai afinar essa linha. E reparem como a linha no rosto também é diferente do resto do corpo. Muito mais fina, e eu acho genial a maneira como ele mistura essas linhas junto com a cor no desenho. Reparem aqui essa linha aqui, né, que quase se mistura com esse outline dele e acaba virando uma sombra que ele aplica na roupa dela. Então, parte da genialidade do Cory Loftis também está no bom uso da linha. Lembrando, é a variedade, a gente vai ter estilos de linha em diferentes partes. Lembra do pelo aqui que ele usou, né? A gente vai também ter diferentes linhas de acordo com o material do objeto, comparando aqui as vestes da personagem com a faca, que é um objeto mais pontudo. E a gente também vai valorizar a luz. A gente vai ter em mente a luz para fazer essa linha, deixando linhas mais grossas na parte onde está nas sombras e linhas mais finas na parte onde está na luz. Agora, esse é um detalhe muito interessante. Eu acredito que muitos artistas que começam com o desenho estilizado, eles acabam esquecendo a anatomia. Mas aí tu me pergunta, poxa Tom, mas eu estou fazendo um desenho estilizado, eu não preciso respeitar nenhuma anatomia. Aí é que você se engana. O bom desenho estilizado, ele é totalmente fundado na anatomia. E o Cory Loftis sabe disso e usa isso muito bem. Ele sabe tanto a anatomia humana como a anatomia animal. E existe uma coisa, galera, que eu ainda vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre o assunto, que é o ritmo anatômico. O que é o ritmo anatômico? A gente tem, por exemplo, vamos pegar o braço, né? O braço desse personagem aqui. A anatomia do braço, né? Ela é um tanto quanto complexa, né? A gente tem o ombro, né? Eu vou fazer um desenho aqui bem simples, só para a gente entender esse conceito. A gente tem o tríceps, né? Bíceps, certo? E aí a gente chega para o antebraço, né? Que é mais ou menos assim. Algo bem simplificado aqui, só para ser didático. Então, a gente tem esse conhecimento da anatomia, beleza? O que é o ritmo anatômico? Quando a gente for estilizar um desenho, a gente precisa manter o ritmo da anatomia. Ou seja, essa curva aqui do bíceps precisa estar no mesmo ponto, exatamente, independente da estilização. Esse ponto aqui, esse ápice do tríceps também, ele precisa estar sempre nesse ponto. A gente não pode estilizar, quer dizer, a gente pode, né, quebrar as regras, mas não é legal a gente estilizar um braço assim, por exemplo, né? Qual é o problema de um braço assim? Ele não tem ritmo anatômico, ele não está respeitando o ritmo da anatomia, o ritmo certo da anatomia. Então, só por uma questão de exemplo, né? Vamos lá. A gente tem um braço assim, que seria, digamos, o real. Eu sei que esse daqui já está bem estilizado, mas suponhamos que esse é o braço real, a anatomia real. E eu vou estilizar isso aqui. Eu vou fazer como Cory Loftis. Eu vou manter os pontos, né, o fluxo dessa anatomia. Deixar um pouquinho mais suave, aonde eu quero. Mas eu vou manter na mesma posição esse fluxo. Esses pontos, né, âncora, digamos assim. Ou seja, isso aqui parece um braço porque eu mantive os pontos principais da anatomia. E o Cory Loftis sabe utilizar isso muito bem. Repara aqui como ele simplifica o braço, mas ele mantém os pontos da anatomia no lugar certo. Os ápices da curva. Tá certo? Então você pode exagerar no seu desenho estilizado, você pode fazer um braço, né, mais exagerado e caricato. Vamos supor algo assim, né? Um braço musculoso, mas ele ainda respeita o ritmo anatômico dessa parte da anatomia. Todo o nosso corpo tem um ritmo anatômico específico, tá certo? E o Cory Loftis, um dos pontos que faz ele
ser um cara genial é porque ele entende muito de anatomia. A gente consegue perceber nesses estudos, nesses reviews que ele deu pro filme Zootopia. Vamos dar uma olhada em outro desenho aqui do Corlofts. Vamos fazer o mesmo exemplo. Olha só esse braço aqui. Vamos utilizar o mesmo exemplo. Como que seria a anatomia, né, do braço? Uma anatomia real, digamos assim. A gente tem o ombro, mais ou menos aqui. A gente vai ter o bíceps. Aqui embaixo a gente vai ver um pouquinho do tríceps. Né? Conectado com o peitoral. O Corlofts, ele vai manter esse movimento, né? Ele vai estilizar pra caramba, né? Reparem que parece quase que uma borracha o braço dela, mas ele não vai fazer um movimento aleatório no braço. Isso também é uma questão de estilo. Se você for pegar um personagem como o Mickey, por exemplo, ele tem o braço dele, é só um tubinho, né? Mas nesse caso ele mantém um pouco o ritmo anatômico. Então ele vai manter essa forma do ombro, né? E aqui ele vai simplificar, né, a parte onde a gente vê um pouquinho do tríceps e vai fazer uma curva mais ou menos assim, né? No vídeo que eu falo sobre linhas, fica também mais óbvio como ele utiliza essas linhas, né? São as curvas em S. Eu vou deixar aí na tag esse outro vídeo para vocês darem uma olhada. Da utilização das curvas em S, curvas em C ou retas, tá certo? Reparem na perna aqui também. A gente tem ainda o movimento do músculo, claro que muito simplificado, mas ele está ali. Então sempre que vocês forem estilizar um personagem, galera, tenham em mente a anatomia. Não quer dizer que o seu personagem é estilizado, que ele não vai ter um ritmo anatômico, que ele não vai estar fundado na anatomia. É muito importante a gente lembrar disso. Olha, eu já falei em outro vídeo aqui do canal que o nosso cérebro, ele prega peças. Ele vai fazer com que o nosso desenho se torne monótono. O que é um desenho monótono? Ele vai fazer formas muito iguais, né? Divididas sempre do mesmo tamanho. E a gente não pode cair nessa tentação de fazer tudo igual. E um dos conceitos de design que vai nos auxiliar a evitar essa monotonia é desenhar shapes em D. Tá certo? E o dele pode ser assim também, gente. Ok? Porque o que acontece com essa forma aqui? Ela não é monótona, ela tem lados diferentes. Ela tem um lado reto e o outro curvo. Em outras palavras, essa forma tem um lado simples e outro complexo. Ou seja, quando vocês forem desenhar um personagem, galera, vocês podem usar muito a forma em D, né, para fazer um personagem. Como, por exemplo, aqui um exemplo bem simples, né? Você vai fazer a cabeça do personagem mais ou menos assim, por exemplo. Tá certo? Fica um personagem interessante, bem estilizado, né? E não fica um personagem tão monótono, beleza? Mas, além disso, você pode usar formas que são, de um lado, simples e do outro, mais complexas, ok? Isso é uma questão de comparação, né? Não quer dizer que um lado precisa ser completamente reto. Ele pode ter alguma variação. No entanto, esse lado, por comparação, deve ser bem mais complexo do que este aqui. E o Corlofts, ele sabe muito bem como usar esse conceito. E eu separei 2 desenhos dele
que usam muito bem esse conceito. Olha essa forma aqui, gente. Reparem como ele usou isso no personagem dele. A gente tem uma forma bem simples desse lado, que não vai variar muito, é quase reta, né? E aqui ele tem uma curva muito clara. Muito clara. Nada mais é do que essa forma aqui. Correto? E nesse outro exemplo aqui, ele vai usar o simples versus complexo. Ou seja, esse lado do personagem, em comparação com o outro lado, é muito mais simples. Dá uma olhada aqui. E quando eu falo personagem, eu junto com toda a composição, né, galera? Veja como ele vai quebrar as formas aqui. E todo esse espaço negativo aqui também contribui para a complexidade. E por que ele utilizou essa técnica aqui, galera? Porque nessa cena, o foco, o ponto focal é isso aqui, é essa interação do personagem dando microfone para menininha cantar. Então ele não quer que a gente ocupe muito tempo olhando para essa parte da imagem, tá certo? Então o que ele faz? Ele deixa essa parte mais simples, é claro, a gente tem a asa do personagem que é relativamente complexa, mas se a gente for comparar com todas essas quebras que a gente tem aqui, junto com o espaço negativo, essa forma se torna bem mais simples. Então ele vai deixar esse lado mais simples para que esse lado tenha mais interesse. Aqui que a gente vai se perder nos detalhes e olhar cada nuance, né, da forma, da interação dos dois personagens. Reparem, agora usando esse exemplo, eu reparei que existem formas aqui em D, como a gente viu aqui. Olha só o rabo do personagem aqui. Olha só a perna do personagem. Ou seja, ele além de usar o simples contra o complexo, ele também usa as formas em D. Olha aqui no braço dele também. Então esse é só mais um ponto, mais uma característica desse artista genial que faz dele uma referência na indústria de entretenimento. Olha, isso eu aprendi com um artista quando eu comecei a trabalhar com publicidade. É muito importante que o artista tenha uma atenção aos detalhes. E o Cory Lofts sabe muito bem disso. Essa tela que a gente está vendo aqui são basicamente estampas. Estampas de camiseta usadas em Zootopia. E reparem na variedade que o Cory Lofts tem aqui. Ele tem estampas que lembram algo mais hippie. Outras estampas lembram bandas de rock, né? E algumas mais ecológicas, talvez. O que quer dizer isso? Ele se preocupa em ter uma variedade para falar mais sobre a personalidade do personagem. Então é muito importante, gente, que a gente tenha atenção a esses detalhes. Reparem nesse outro exemplo aqui. Esses aqui já não são mais estampas, mas sim placas. Placas que você vai encontrar em Zootopia. Ou seja, olha que interessante, galera. O Cory Lofts também se preocupa com esse tipo de coisa, para dar mais vida à cidade, para mostrar que existe uma história na cidade. Existem animais, né, personagens que têm suas lojas, tem uma vida acontecendo nesse universo. Então isso é um dos pontos que faz do Cory Lofts um artista genial. Voltando mais para os personagens, a gente repara aqui a preocupação do Cory Lofts de não desenhar os dentes do personagem de uma forma muito genérica. Ele sabe que cada raça possui uma arcada dentária diferente. Repare que ele poderia ter usado a mesma arcada dentária do cavalo num bisão, por exemplo. Ou ele poderia ter usado também a mesma arcada dentária de um rato para um coelho, né? Mas não, ele se preocupa em ater a esses detalhes, em diferenciar os personagens, fazer cada personagem único.
A mesma coisa a gente pode observar nessa página aqui, que eu acho simplesmente incrível. Isso aqui provavelmente é um feedback que ele deu internamente durante a produção do filme Zootopia. E vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada mais perto no que ele está pontuando aqui. Essa figura aqui eu acho genial. Olha como, mesmo sendo um trabalho bem estilizado, né, poucas linhas a gente vê aqui, ele se preocupa com a anatomia por baixo dessas linhas. Qual é a estrutura do personagem? Aqui a gente tem uma calça por cima da perna do personagem. E ele vai indicar aonde a perna está posicionada. Isso aqui é muito importante, galera. Isso é uma dica bem interessante. Sempre que a gente for desenhar as vestes de um personagem, desenhem um esboço bem rough, bem solto por baixo, onde está a estrutura do personagem. E aí vocês vão aplicar a roupa por cima dessa estrutura. Isso é muito importante, porque senão você pode começar a ter algumas incoerências no seu design. Roupas soltas que parecem que não tem nada ali embaixo. Você precisa respeitar essa estrutura se você quer fazer um personagem mais consistente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha como ele se preocupa até mesmo com o movimento do personagem, como as dobrinhas do personagem vão reagir. Aqui ele fala exatamente sobre a gordura, né? Uma fralda de gordura no personagem, como que ela é em uma posição neutra e como ela se comporta quando o personagem levanta a perna. Reparem nessa parte aqui, como ele não quer deixar os personagens dele, de Zootopia, muito humanizados, né? Isso aqui é uma anatomia muito humana, e como ele bem pontuou aqui, ele deu um exemplo, né, de uma gazela, e como que seria, né, a parte traseira da gazela, muito mais suave, sem uma acumulação de gordura nessa parte. Então até isso, esse artista genial se preocupa. Então, o que a gente aprende aqui? Que a gente precisa ter atenção aos detalhes e realmente se importar, né? Como que a roupa vai se comportar por cima da estrutura do personagem? Como que as partes mais gordinhas do personagem se comportam, né? E a anatomia por trás do personagem. Por mais que ele seja estilizado, existe uma anatomia. Por último, mas não menos importante, eu já falei isso num outro vídeo aqui do canal, mas não custa nada repetir. A importância para designers de personagem em saber caricatura. Veja como Corlofts também domina a caricatura. E por que é importante saber caricatura, gente? Esse tipo de estilização, a gente saber interpretar os detalhes das características físicas das pessoas e saber achar o humor ali, saber exagerar, carregar naquelas características, vai nos fazer ter uma percepção melhor na estilização de personagens autênticos, próprios. Vamos dar uma olhada nos personagens que o Corlofts faz, que carregam essa identidade. Veja a enorme influência que a caricatura tem no trabalho de Corlofts. A caricatura vai te trazer esse humor e essa ferramenta de estilização, esse sarcasmo no design de personagem. O desenho de caricatura também vai te ajudar a variar melhor os personagens. Eu acho que essa página aqui como um todo é basicamente um personagem que o Corlofts foi variando o estilo dele, né? Mas reparem nisso aqui, olha quantos tipos de narizes a gente tem. Olha como eles são completamente diferentes um do outro. Esse tipo de estilização, gente, a gente consegue através da caricatura. Desenhando, fazendo caricaturas de atores, atrizes, ou até mesmo de familiares, né? Nós vamos criando essa espécie de catálogo mental na nossa cabeça com diversos shapes de olhos, nariz, boca. Reparem na variação desses personagens, é simplesmente incrível. A outra coisa que a caricatura traz é a personalidade. Reparem essa composição aqui, ou essa daqui. A gente consegue entender muito a personalidade desses personagens, e isso se deve à caricatura. Você saber olhar para uma pessoa e identificar o que faz daquela pessoa única
traz muito embasamento para o desenho de vocês. A gente consegue identificar a personalidade de cada um dos personagens que a gente está vendo nessa composição aqui. A gente tem os personagens mais tímidos, né? A gente consegue ver pela expressão dela. O corte de cabelo deles é completamente diferente um do outro. E isso carrega muita informação, gente. Então a gente pode aprender isso com Core Lofts. Saber fazer caricatura e como aplicar esse conhecimento de caricatura nos nossos personagens. E a dica de livro que eu tenho para hoje é o livro chamado Before I Forget. Um livro, é claro, criado por Core Lofts. Um compilado de imagens incríveis a respeito da infância do Core Lofts. Momentos da vida dele que ele não gostaria de esquecer. É uma excelente ideia para um livro e uma grande inspiração para qualquer artista. Por hoje é isso, meu querido artista. Um forte abraço e até a próxima.